Artlist.io. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando mais um episódio e o episódio de hoje é especial, que nós vamos fazer uma revisão de direito civil com os artigos cobrados nos últimos 10 anos. E para quem está assistindo os vídeos aí no YouTube e Spotify, vai conseguir ver a data que o artigo foi cobrado. A data não, o ano que ele foi cobrado. Galera, e também não se esqueçam de acessar na descrição do vídeo o link para o arquivo dessa gravação. E galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar a estrelinha aí no Spotify, que é muito importante para a gente, para o algoritmo entregar cada vez mais para mais pessoas. E vamos lá, galera. Lei 10.406 institui o Código Civil. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica como propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: inciso 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. E, inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Parágrafo 3º. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Artigo 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado,
É anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outro, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 125. Subordinando sua eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando: inciso 1. Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Inciso 2. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha fluído nesta de modo relevante. Inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que inculta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando: inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Inciso 2. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Inciso 3. O motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. Inciso 4. Não revestir a forma prescrita em lei. Inciso 5. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Inciso 6. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa. Inciso 7. A lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática, sem combinar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for a substância e na forma. Galera, esse artigo aqui já foi cobrado 3 vezes, 2021, 2014 e 2013. Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: inciso 1. Aparentarem conferir ou transmitir direito a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Inciso 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inciso 3. Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que se visavam as partes permitir supor que teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. Artigo 178. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado. Inciso 1. No caso de coação,
do dia em que ela cessar. Inciso 2. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, está de perigo ou lesão do dia em que se realizou o negócio jurídico. Inciso 3. No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão. Artigo 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Artigo 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Artigo 198. Também não corre a prescrição. Inciso 1. Contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Inciso 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos Estados ou dos municípios. Inciso 3. Contra os que a acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Artigo 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á. Inciso 1. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Inciso 2. Por protesto, nas condições do inciso antecedente. Inciso 3. Por protesto cambial. Inciso 4. Pela apresentação de título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores. Inciso 5. Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Inciso 6. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. Artigo 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais coobrigados. Parágrafo 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. Parágrafo 2º. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trata de obrigações e direitos indivisíveis. Parágrafo 3º. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contado o prazo. A linha A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. A linha B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliões, auxiliares de justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital da sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos. A pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 6. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. A linha A. Para os fundadores, da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. A linha B. Para os administradores ou fiscais, da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. A linha C. Para os liquidantes, da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para ver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes do instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais, em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para ver do vencido o que despendeu em juízo. Artigo 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no artigo 921 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Artigo 217. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Artigo 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Artigo 260. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando. Inciso 1. Todos conjuntamente. Inciso 2. A um, dando este calção de ratificação dos outros credores. Artigo 262. Se um dos credores remitir a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros, mas estes só o poderão exigir descontada a cota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Artigo 263. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto nesse artigo, houver culpa de todos os devedores, responderão todos por partes iguais. Parágrafo 2º. Se for de um só a culpa, ficarão exonerados os outros, respondendo só esse pelas perdas e danos. Artigo 269. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, para todos os efeitos, a solidariedade. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. Artigo 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Artigo 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: inciso 1. Se provier de esbulho, furto ou roubo. Inciso 2. Se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Inciso 3. Se uma for de coisa não suscetível de penhora. Artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo,
a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Artigo 395. Responde ao devedor pelos prejuízos a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Artigo 397. Inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo o termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Artigo 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Artigo 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Artigo 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegre prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este ou não executar. Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização de algum modo venha a recair sobre seus bens. Artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter obrigado, faltar a prestação. Artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que, de sua parte, não tenha havido o dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Artigo 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço recebido. Artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Artigo 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar. Artigo 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos,
Dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Artigo 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço. Parágrafo 1º. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder a 1/20 da área total enunciada, ressalvado o comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio. Parágrafo 2º. Se em vez de falta houver excesso, o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. Parágrafo 3º. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus. Artigo 507. O direito de retrato, que é acessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Artigo 518. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferece. Responderá solidariamente o adquirente se tiver procedido de má-fé. Artigo 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Artigo 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Parágrafo 2º. O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Artigo 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Parágrafo 1º. Se não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Parágrafo 2º. Havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instituições dadas a ele. Parágrafo 3º. Se a proibição de subestabelecer constar da procuração, os atos praticados pelo subestabelecido não obrigam o mandante, salvo ratificação expressa, que retroagirá a data do ato. Parágrafo 4º. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Artigo 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Artigo 683. Quando o mandato contiver a cláusula de irrevogabilidade, o mandante o revogar, pagará perdas e danos. Artigo 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa fé com ele trataram, mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador. Parágrafo único. É irrevogável o mandato que contenha poderes de cumprimento ou confirmação de negócios encetados, aos quais se ache vinculado. Artigo 725. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação.
ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Artigo 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Artigo 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Artigo 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de má-fé. Parágrafo 1º. O segurador, desde que o faça nos 15 dias seguintes ao recebimento do aviso da agravação do risco sem culpa do segurado, poderá dar-lhe ciência, por escrito, de sua decisão de resolver o contrato. Parágrafo 2º. A resolução só será eficaz 30 dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a diferença do prêmio. Artigo 784. Não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada, não declarado pelo segurado. Parágrafo único. Entende-se por vício intrínseco o defeito próprio da coisa, que se não encontra normalmente em outras da mesma espécie. Artigo 787. No seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. Parágrafo 1º. Tão logo saiba o segurado das consequências de ato seu, suscetível de lhe acarretar a responsabilidade incluída na garantia, comunicará o fato ao segurador. Parágrafo 2º. É defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar a ação, bem como transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa do segurador. Parágrafo 3º. Intentada a ação contra o segurado, dará a este ciência da lide ao segurador. Parágrafo 4º. Subsistirá a responsabilidade do segurado perante o terceiro, se o segurador for insolvente. Artigo 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Artigo 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule. Parágrafo 1º. O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado e é o único responsável para com o segurador pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais. Parágrafo 2º. A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem 3/4 do grupo. Artigo 820. Pode-se estipular a fiança, ainda que sem consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Artigo 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Artigo 838. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. Inciso 1. Se, sem consentimento seu, o credor conceder moratória ao devedor. Inciso 2. Se por fato do credor for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. Inciso 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a lhe dar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Artigo 839. Se for invocado o benefício da execução e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. Artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 1. Os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Inciso 2. O tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados,
que se acharem nas mesmas condições. Inciso 3. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e propostos, no exercício do trabalho que lhes competiram em razão dele. Inciso 4. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Inciso 5. Os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime até a concorrente quantia. Artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Artigo 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Artigo 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Artigo 1197. A posse direta de pessoa que tenha coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Artigo 1209. A posse do imóvel faz presumir, até prova o contrário, a das coisas móveis que nele estiverem. Artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no dia esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável manutenção ou restituição da posse. Parágrafo 2º. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 1217. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa. Artigo 1218. O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado, estando ela na posse do reivindicante. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado constituir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para registro do imóvel em nome dos possuidores. Artigo 1238. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire a propriedade
independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim declare por sentença, o qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Artigo 1240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Artigo 1240-A. Aquele que exercer, por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono. Parágrafo 1º. Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. Parágrafo 2º. Não transfere a propriedade à tradição quando tiver por título um negócio jurídico nulo. Artigo 1314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Artigo 1319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado ao usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 anos. Artigo 1414. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Artigo 1523. Não devem casar. Inciso 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Inciso 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Inciso 4. O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro,
para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez, na fluência do prazo. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Artigo 1541. Realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro em 10 dias, pedindo que eles tomem por termo a declaração de: inciso 1, que foram convocadas por parte do enfermo. Inciso 2, que este parecia em perigo de vida, mas em seu juízo. Inciso 3, que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e mulher. Parágrafo 1º. Autuado o pedido e tomadas as declarações, o juiz procederá às diligências necessárias para verificar se os contraentes podiam ter se habilitado, na forma ordinária, ouvidos os interessados que o requererem, dentro em 15 dias. Parágrafo 2º. Verificada a idoneidade dos cônjuges para o casamento, assim o decidirá a autoridade competente, com recurso voluntário às partes. Parágrafo 3º. Se da decisão não se tiver recorrido, ou se ela passar em julgado, apesar dos recursos interpostos, o juiz mandará registrá-la no livro de registro dos casamentos. Parágrafo 4º. O assento assim lavrado retrotrairá os efeitos do casamento quanto ao estado dos cônjuges, a data da celebração. Parágrafo 5º. Serão dispensadas as formalidades deste e do artigo antecedente, se o enfermo convalescer e puder ratificar o casamento na presença da autoridade competente do oficial do registro. Artigo 1542. O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por instrumento público, com poderes especiais. Parágrafo 1º. A revogação do mandato não necessita chegar ao conhecimento do mandatário, mas, celebrado o casamento sem que o mandatário ou outro contraente tivessem ciência da revogação, responderá o mandante por perdas e danos. Parágrafo 2º. O nubente, que não tiver em iminente risco de vida, poderá fazer-se representar no casamento num culpativo. Parágrafo 3º. A eficácia do mandato não ultrapassará 90 dias. Parágrafo 4º. Só por instrumento público se poderá revogar o mandato. Artigo 1568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção dos seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2º. É admissível a alteração de regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Artigo 1641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Inciso 1. Das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Inciso 2. Da pessoa maior de 70 anos. Inciso 3. De todos os que dependerem para casar, suprimento judicial. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta. Inciso 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso 2. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos. Inciso 3. Prestar fiança ou aval. Inciso 4. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão. Inciso 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3.
as obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do aval. Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7. As pensões, meios, soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660. Entram na comunhão. Inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem um concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensível a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694. Artigo 1704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Artigo 1792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança e incumbe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Artigo 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Parágrafo 3º. É ineficaz a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade. Artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. Artigo 1795. O coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Parágrafo único. Sendo vários os coerdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou de termo judicial. Artigo 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Inciso 1. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Inciso 2. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Inciso 3.
que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Artigo 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença. Parágrafo 1º. O direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814, o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Artigo 1816. São pessoais os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se morto fosse, antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem à sucessão eventual desses bens. Artigo 1829. Vamos lá, galera, tá acabando. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na da separação obrigatória de bens. Artigo 1640, parágrafo único. Ou, se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Inciso 2. Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Inciso 3. Ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4. Aos colaterais. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Artigo 1836. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Parágrafo 1º. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Artigo 1837. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, caber-lhe-á a metade dessa se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Artigo 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Artigo 1840. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Artigo 1841. Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daqueles herdar. Artigo 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e, não os havendo, os tios. Parágrafo 1º. Se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça, per capita. Parágrafo 2º. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade do que herdar cada um daqueles. Parágrafo 3º. Se todos forem filhos de irmãos bilaterais ou todos de irmãos unilaterais, herdarão por igual. Artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Artigo 1852. O direito de representação dar-se-á na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Artigo 1962. Além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Inciso 1. Ofensa física. Inciso 2. Injúria grave. Inciso 3. Relações ilícitas com a madrasto ou com o padrasto. Inciso 4. Desamparo do ascendente com alienação mental ou grave enfermidade. Artigo 1963. Além das causas enumeradas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Inciso 1. Ofensa física. Inciso 2. Injúria grave. Inciso 3. Relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta. Inciso 4. Desamparo
do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Artigo 1964. Somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Artigo 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Parágrafo 1º. Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Parágrafo 2º. No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Artigo 2002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Galera, é isso aí. Chegamos ao final dessa revisão, que nós separamos os artigos dos últimos 10 anos e colocamos embaixo dele quando ele foi cobrado. Beleza? Meus parabéns se você chegou até aqui. Tem uma boa prova. Depois da prova, deixe seu comentário aí embaixo se isso foi bom para você. Não se esqueça de compartilhar com seus melhores amigos. Também não se esqueça de acessar na descrição do vídeo o arquivo que a gente preparou. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço e tchau!